Calorosas saudações e novo escândalo neste momento em Portugal. Isto porque o novo programa dos professores foi apresentado pelo Governo e já há várias críticas na opinião pública. Ora, escândalo, era eu começar o vídeo sem pedir like no mesmo. Portanto, meus amigos, metam gosto no vídeo e subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Passo a passo, estamos a caminhar para lá. Portanto, meus amigos, metam like, subscrevam e partilhem. E já sabem que podem utilizar o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto. Vamos então ver o que é que está a ser proposto pelo Governo. Coisas más, coisas boas, como tudo na vida, mas vamos tentar perceber o que é que está a acontecer. Professores e diretores de escolas duvidam da eficácia do plano para a educação apresentado ontem pelo Governo. Elogiam algumas medidas e o esforço da tutela, mas consideram que não são suficientes. Continuar a dar aulas depois da idade de reforma em troca de mais dinheiro ao final do mês. Uma medida cujo sucesso levanta dúvidas. Quem é que vai ficar mais tempo sem se aposentar para ganhar os tais 750 euros quando se aposentando-se? São 1.600. E isto aqui é um argumento que faz sentido. Ou seja, uma das propostas do Governo para colmatar os alunos que não têm aulas em determinadas disciplinas, não têm professores. Eu relembro-me que no início deste ano letivo, de 2023-2024, ainda não acabou, havia 100 mil alunos à volta disso, sem professores em várias disciplinas. O que é imenso. E mesmo assim nós chegámos ao final deste ano letivo, e eu vi em alguns órgãos de comunicação social a noticiarem que ainda havia 1.000 alunos no país inteiro sem aulas em determinadas disciplinas, o que é particularmente grave. Isto para dizer, não é uma compensação assim tão boa. Ou seja, por lei, um professor reformado, vamos imaginar que ganha, ele diz aqui 1.600, não é à volta disso. Vamos imaginar os 1.600 de reforma. Vamos colocar esse número como exemplo. Um professor ganha os 1.600 euros de reforma por direito, por lei, ele tem direito àquilo. Ora, se ele ganha mais 700 euros, que nem sequer é o salário mínimo, para exercer o mesmo trabalho que outro profissional, então há aqui uma coisa que não está correta, é porque está a haver uma exploração laboral de um profissional que está reformado, ou seja, vai trabalhar talvez a mesma quantia de tempo que outra pessoa, mas vai ganhar menos. Mas vocês dizem, mas ele já ganha a reforma, certo? Mas ele trabalhou a vida inteira para ganhar a reforma. Agora, ele vai ter que receber a reforma e também tem que receber pelo trabalho que faz, na mesma medida que os outros recebem também. Portanto, se o subsídio é um acréscimo de 700 euros, não é justo. Tem que receber exatamente a mesma coisa que os outros trabalhadores, porque ele, além de ter trabalhado 40 e tal anos na vida para receber aqueles 1.600 euros de reforma, que trabalhou e descontou na Segurança Social após receber, tem que, se voltar a trabalhar, não é? Tem que receber o mesmo salário que os seus colegas professores em idade laboral de não reforma. Portanto, logo aí, vão-me dizer, é um gasto público enorme, certo? Mas é o quê? Podem aceitar isso? Podem. É injusto? Parece-me que sim. É. Quer dizer, e portanto isto é quase um desafio às pessoas para se aposentarem. Não? Vamos ver como é que se comportam os atores, os professores, para quem se dirige esta medida. Mesmo até alguns professores aposentados, a maior parte deles saiu desgostosa com o sistema, saiu injustiçada, mas há alguns que seguramente que até poderão ficar mais tempo ao serviço da educação. Atenção, é verdade, nem tudo é mau nas medidas do Governo, há algumas coisas boas. Por exemplo, indivíduos que tenham mestrados e doutoramentos podem dar aulas. Por exemplo, isto é ótimo no sentido em que há uma falta de empregabilidade grande na minha geração, enfim, e nos meios académicos que acabam mestrados. Doutoramentos já nem tanto, há menos gente, mas nos mestrados há muita gente que acaba e não tem logo emprego diretamente. Redirecionando essas mesmas pessoas, conseguem facilmente dar aulas em várias disciplinas do secundário. Por exemplo, uma pessoa que tenha trabalhado ou que tenha estudado nos ramos de Direito, Ciência Política, Economia, Relações Internacionais, não será propriamente complicado dar cadeiras como, por exemplo, Economia no secundário ou até História. Portanto, não seria complicado. E eu acho que isso é uma boa medida por parte do Governo. Esta aqui da reforma é como diz este, acho que se chamava Filinto Lima, não era? Enfim, não me parece a melhor, mas é assim, tudo o que vier à rede neste momento é peixe. Tendo em conta que a situação é tão má e a escassez é tão grande, pode ser que, vamos imaginar, uma centena de professores aceitem. E, portanto, isso aí já é uma centena de professores a voltar ao ativo e a colmatar algumas falhas que são necessárias. Portanto, toda a ajuda é bem-vinda neste momento. Pode não ser a melhor medida, mas já é alguma coisa. Isso também é verdade. Para a FNE, é positivo o Governo assumir a urgência da falta de professores, mas o essencial seria incentivar os mais jovens.
Estes mais que são anunciados, mais aulas, mais sucesso, no nosso entendimento devem vir acompanhados também de mais condições, de mais valorização e de mais juventude. E é isso que é a nossa principal crítica em relação a esta proposta. No geral, o plano é aplaudido, mas considerado pouco ambicioso. Depois aqui, como podem ver aqui em baixo, plano para a educação, contratação de docentes aposentados, já vimos isso, da questão dos reformados, e imigrantes. E isto aqui eu gostava de perceber como é que vai funcionar. Porquê? Porque para selecionar é preciso ter um grau superior àquilo que se vai lecionar. Por exemplo, eu terminando mestrado, no meu caso agora, não é? Posso selecionar licenciatura e em determinados casos muito específicos, mas não é a regra, se eu não estou em erro, poderia lecionar pós-graduações ou mestrado como assistente, creio eu, e dar aulas no secundário. Mas, por exemplo, a maior parte da imigração que Portugal tem neste momento não é uma imigração qualificada do ponto de vista académico. Não é mau nem bom, é o que é. Portanto, às vezes também são precisos empregos do ponto de vista não académico, não é? E isso é positivo em determinada instância. E a minha questão é, os imigrantes falariam português, no caso, não é? Porque o que se propõe aqui é para as escolas públicas portuguesas e a matéria é sempre dada em português. E a maior parte da imigração que nós estamos a receber não é propriamente qualificada nesse âmbito. E eu não sei até que ponto é que seria uma solução, volto a frisar, quantitativamente válida para isso, não é? Portanto, poderá haver alguns casos, como a questão dos aposentados, mas não me parece que vá ao cerne do problema. Enfim, mas é melhor que nada, sim, também é verdade. Naquilo em que o Ministério vai dizendo quantos professores conseguirá atrair, nós, se somarmos tudo, chegamos a 3.400. Todos nos lembramos do estudo da Universidade Nova, que disse que até ao final desta década seriam precisos mais 34.000. Portanto, significa que neste momento, eu não vi as contas ainda, portanto os documentos são dele, mas com estas medidas do Governo, somando tudo na máxima capacidade, só 10% é que estaria colmatado. Portanto, continuaríamos ainda com uma escassez na ordem dos 90% para os alunos que ainda teriam faltas de aulas em determinadas disciplinas. Medidas para professores contratados, temos medidas para professores de carreira, que poderão beneficiar de horas extraordinárias, temos medidas para professores imigrantes, e iremos perceber como é que as pessoas vão reagir, vão aderir. Mas agora, tinha que se fazer alguma coisa. As escolas não são feitas só por professores, também são feitas por outros trabalhadores da educação e para esses estamos em crer também que será muito importante e urgente encontrar medidas que os valorizem e qualifiquem. Isto, atenção, as críticas são feitas, eu acho que há ali medidas muito boas, por exemplo, a questão das pessoas que concluem mestrados e doutoramentos poderem dar aulas logo de uma forma prática e direta, mas há outras que eu devido, a questão dos aposentados e dos imigrantes acho mais complicado, mas é assim, as medidas ainda não foram executadas, portanto, isto é uma crítica em pré-tempo. Portanto, eu pelo menos, o Governo está em funções há 2 meses, portanto não é nada. Eu vou dar o benefício da dúvida, até porque uma medida deste caráter é estrutural, é a médio e longo prazo. Portanto, vamos ver como corre o próximo ano letivo. Estas medidas é para entrarem em funções já em setembro deste ano. Vamos ver como corre. Espero que corra bem, muito honestamente, claro. Duvido da eficácia de algumas, mas pelo menos eu vou dar o benefício da dúvida porque, a bem ou a mal, o Luís Montenegro está a conseguir gerir a coisa no sentido em que ninguém poderão criticá-lo. E há algumas coisas que eu já o critiquei, acho que o plano de imigração não é suficiente, acho que o programa de IRS também não foi suficiente, mas ao menos, ele já apresentou alguma coisa de diferente e tem mostrado trabalho, e isso é uma coisa boa para todas as dificuldades políticas que ele tem vindo a ter desde que tomou posse a 2 de Abril. Portanto, é aqui uma ressalva que eu acho que é importante. O Ministério da Educação quer reduzir o número de alunos que estão sem aulas. Com o plano apresentado, espera atrair professores. Ao todo, são 15 medidas que começam a ser aplicadas no próximo ano letivo. Não me parece de todo mal. Ou seja, é um começo. Roma não se fez num dia. Volto a frisar algumas medidas, sim senhor, outras duvido imenso, mas tenho que dar o benefício da dúvida porque ainda não as vi em prática. Temos que esperar para ver. O Chega considera que o plano para a educação fica aquém das necessidades das escolas e vai por isso levar as medidas à discussão no Parlamento. André Ventura diz que o recrutamento de professores imigrantes mostra fraqueza por parte do Governo. Há aqui um reconhecimento da fraqueza do Governo, que tem que ir buscar professores imigrantes porque não consegue promover professores a nível interno, valorizar as suas carreiras e valorizar a sua competência. Nós não temos falta de professores. Nós temos falta de professores bem pagos e motivados. Aqui há uma... Ou seja, se repararem, entre o discurso daquele senhor
da organização dos professores ou da organização das escolas públicas, há uma clara diferença entre o que o André Ventura está a dizer e com aquilo que ele disse. Ou seja, o André Ventura diz que não há falta de professores, mas depois é citado por aquele representante das escolas públicas que diz, espero não estarem a equivocar na caracterização do cargo, mas quando ele diz que, segundo o estudo da Universidade Nova, são precisos 34 mil professores até 2030. E neste momento só temos, com as medidas aplicadas, 3.400. Ou seja, eu teria que olhar mais atentamente, mas há aqui um claro conflito de visões. Porque, enfim, parece-me, honestamente, que há falta de professores. O André Ventura tem razão quando diz que há falta de salários. Isso, sem dúvida, até porque a maior parte dos portugueses não imigra porque não quer fazer determinado tipo de trabalhos. O português imigra porque não quer receber determinado tipo de salários. A questão é essa. Se dissessem a um português para ser padeiro, ou para ser pedreiro, ou para qualquer coisa do género, mas fosse bem pago, como é lá fora, em vários países da Europa, fazia-se o trabalho tranquilamente, ainda por cima, mais próximo de casa. Quantos portugueses não emigraram para a França, para a Suíça, para o Luxemburgo, para fazerem trabalhos de índole industrial? Portanto, aqui eu não concordo com o André Ventura quando ele diz que não há falta de professores. Há. Percebo a crítica que faz à questão dos imigrantes, que eu acho que a medida não é... Enfim, percebo que o Luís Montenegro quer ao mesmo tempo agregar toda a capacidade máxima, mas acho que isso não... Enfim, eu acho que não é tanto a fraqueza do Luís Montenegro, é mais a fraqueza do sistema educacional neste momento em Portugal, que está mesmo nas ruas da amargura, e discordo na parte da falta de professores, embora concordando na parte da crítica salarial que ele faz. Nós não temos outra hipótese se não levar ao Parlamento precisamente estas medidas para garantir que não vamos continuar a ter esta sangria de professores todos os anos. Este ano, como disse, vão ser mais 5 mil e o Governo continua a fazer pequenos remendos em vez de fazer reformas estruturais na educação. 5 mil é imenso. Professor. Portanto, isto termina aqui, depois já é a repetição. Meus amigos, digam-me nos comentários a vossa opinião, o que acham relativamente a isto. Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores, partilhem nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.